A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Hoje, sábado, dia 21 de fevereiro, sábado depois das cinzas, nós abrimos juntos a palavra de Deus. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja chegando aqui carregando coisas que ninguém vê. Eu sei das noites em que você deitou na cama e ficou olhando para o teto, sem conseguir dormir, porque a cabeça não parava, porque o medo não deixava, porque a culpa ficava girando dentro do peito como uma roda que não tem freio. Eu sei dos dias em que você acordou, colocou o pé no chão e já sentiu o peso de tudo aquilo que ainda nem tinha acontecido, mas que já te cansava só de pensar. Eu sei das vezes em que você sorriu para alguém e disse que estava tudo bem, quando por dentro você estava se despedaçando, quando por dentro o cansaço já tinha tomado conta de cada pedacinho da sua alma. Eu sei das vezes em que você tentou recomeçar, tentou de novo, juntou os pedaços, fez força e mesmo assim sentiu que não era suficiente, que ninguém via o seu esforço, que o mundo continuava girando e você continuava no mesmo lugar. Eu sei das vezes em que você rezou e não sentiu nada, nada, só silêncio. E aquele silêncio doeu mais do que qualquer palavra, porque você pensou: será que Deus está ouvindo? Será que Deus se importa? Eu sei das vezes em que você olhou para a sua própria história e pensou: eu não mereço ser chamado, eu não mereço ser escolhido, eu errei demais, eu fui longe demais, eu me perdi de um jeito que não tem volta. Eu sei do medo que você sente de começar essa quaresma e falhar de novo, de prometer e não cumprir, de se cobrar e não conseguir. E eu sei que talvez você esteja entrando neste tempo santo com o coração pesado, achando que Deus espera de você uma perfeição que você simplesmente não tem como oferecer. Se esse é o seu sentimento, este Evangelho não veio por acaso, ele veio exatamente para você, exatamente para esse momento da sua vida. Olha o que Jesus faz no Evangelho de hoje. Ele sai, caminha, e o olhar dele se detém sobre alguém. E quem é esse alguém? Não é um sacerdote do templo, não é um homem de oração reconhecida, não é alguém com uma vida impecável. É Levi, um cobrador de impostos, um homem que aos olhos de toda aquela sociedade era considerado pecador, traidor, impuro. E Jesus olha para ele e diz apenas duas palavras: segue-me. Duas palavras, sem condição prévia, sem exigência de mudança antes do chamado, sem lista de requisitos, apenas segue-me. Você percebe o que isso significa para você agora? Significa que quando tudo dentro de você diz eu não sou digno, Jesus diz segue-me. Quando a sua vergonha diz esconde, Jesus diz levanta. Quando o seu medo diz fica aí sentado na tua coletoria, no teu lugar de sempre, na tua dor de sempre, Jesus diz vem comigo. O Evangelho de hoje não é uma história antiga, é uma carta escrita com o seu nome. É Deus dizendo para você, neste sábado de quaresma: eu te vi sentado ali, e eu vim até você. Mas eu preciso que você entenda uma coisa muito importante sobre o Deus que se revela neste Evangelho. Porque muitas vezes a gente carrega uma imagem de Deus que não é verdadeira. A gente cresceu ouvindo que Deus anota tudo, que Deus faz uma contabilidade dos nossos erros, que Deus espera a gente tropeçar para apontar o dedo, e aí a gente vive com medo, medo de se aproximar, medo de rezar, medo de dizer Senhor, eu estou aqui, porque acha que o que vai ouvir de volta é uma lista de acusações. Mas olha o que Jesus faz, ele vai até Levi, ele não espera Levi se purificar, ele não espera Levi pedir perdão primeiro, ele não espera Levi se afastar da coletoria, mudar de vida, provar que merece.
Jesus vai até ele no meio do pecado, no meio da bagunça, no meio daquilo que todo mundo condenava. E mais do que isso, Jesus aceita ir à casa dele. Jesus senta à mesa com ele. Jesus come com publicanos e pecadores. Quantas vezes você sentiu que Deus não entraria na sua casa, porque a sua casa interior está desorganizada demais, machucada demais, suja demais? Quantas vezes você achou que precisava arrumar tudo primeiro, resolver tudo primeiro, limpar tudo primeiro, para só então convidar Deus a entrar? Quantas vezes você se escondeu de Deus como Adão se escondeu no jardim, com medo de ser visto como realmente é? Quantas pessoas nesse exato momento estão evitando a oração porque acham que não são dignas de falar com Deus? Pois o Deus deste evangelho é o Deus que entra antes de você estar pronto. É o Deus que senta à mesa com você mesmo quando os outros murmuram. É o Deus que não faz contabilidade de pecados, que não cobra entrada, que não exige currículo de santidade, que não pede que você se limpe antes de chegar. Ele é o Deus que vai até a coletoria, que desce até o seu lugar mais escuro, que senta no chão da sua dor, ficar quando todos vão embora, ficar quando a vergonha grita, ficar quando o pecado pesa, ficar quando a solidão sufoca, ficar quando você não tem mais força nem para chorar, ficar quando o medo paralisa, ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus de Levi, esse é o seu Deus, e Ele não mudou de ideia, não desistiu de você enquanto você dormia. Ele está aqui agora, dizendo a mesma coisa que disse naquela coletoria: segue-me. Neste momento eu quero te fazer um convite. Se este evangelho está tocando o seu coração, ative o sininho aqui do canal, acompanhe diariamente o evangelho conosco, porque cada dia é uma nova oportunidade de ouvir a voz de Deus falando diretamente com você. E nos comentários escreva o seu nome, só o seu nome já basta. Ou, se preferir, escreva uma intenção de oração, algo que você quer colocar nas mãos de Deus nesta quaresma, porque ninguém deveria atravessar este tempo santo sozinho. A gente caminha junto, a gente reza junto. Escreva ali embaixo: perdão, recomeço, cura, paz, coragem, libertação, trabalho, o que vier do seu coração. Cada nome, cada intenção será elevada a Deus em nossa oração comunitária. Eu quero te contar uma história. Dona Aparecida, 67 anos, costureira aposentada, moradora de Campinas, interior de São Paulo. Dona Aparecida perdeu o marido há 4 anos. Depois de 41 anos juntos, de repente a cadeira da mesa ficou vazia, o café da manhã ficou silencioso, e a casa que antes era cheia de conversa virou um museu de lembranças. Desde então, os dias ficaram grandes demais, o silêncio ficou alto demais, e a solidão virou uma companheira que ela não tinha convidado. Ela me contou que depois que o marido partiu, ela parou de ir à missa, não por raiva de Deus, não por revolta, mas por vergonha. Ela dizia: padre, eu sentia que não tinha mais lugar para mim ali. Todo mundo tinha família, tinha companhia, tinha alguém para sentar do lado, e eu chegava sozinha e saía sozinha. E eu comecei a achar que Deus também tinha se esquecido de mim, que talvez a minha fé fosse fraca demais, que talvez eu não soubesse rezar do jeito certo. Dona Aparecida ficou 2 anos sem pisar numa igreja, 2 anos carregando aquele peso sozinha, cozinhando para uma pessoa só, conversando com as paredes, assistindo televisão sem prestar atenção, rezando baixinho antes de dormir sem saber se alguém ouvia. Ela me disse que teve dias em que o cansaço da alma era tão grande que ela não conseguia nem levantar da cama. Não era doença do corpo, era um cansaço que vinha de dentro, um cansaço de existir sem sentido. Até que um dia, uma vizinha mandou para ela o link de um vídeo como esse. Dona Aparecida abriu por curiosidade, ouviu e chorou. Chorou como não chorava há meses, porque pela primeira vez em muito tempo sentiu que alguém estava falando com ela
não sobre ela, mas com ela. E no dia seguinte, ouviu de novo, e começou a escrever o nome dela nos comentários. Primeiro com medo, depois com esperança. E começou a perceber que não estava sozinha, que tinha gente ali que também carregava peso, que também chorava escondido, que também tinha medo. E aos poucos, devagarzinho, do jeito manso que Deus faz as coisas, ela voltou. Não voltou perfeita, não voltou com todas as respostas, não voltou curada de toda a dor, voltou do jeito que Levi levantou da coletoria, sem saber direito o que viria, mas sabendo que Jesus tinha olhado para ela. Dona Aparecida me disse uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse: padre, eu não precisei ficar boa para voltar. Eu voltei e foi voltando que fui ficando boa. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de presença. Falou de um Deus que não desistiu dela quando ela desistiu de si mesma. Agora eu quero voltar ao Evangelho, porque tem algo ali que a gente não pode deixar passar. Quando os fariseus veem Jesus sentado à mesa com publicanos e pecadores, eles murmuram. Eles dizem aos discípulos: porque vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores. Repare bem na pergunta. Eles não perguntam a Jesus, eles perguntam aos discípulos. Eles falam pelas costas, eles murmuram. E quantas vezes a gente ouviu murmúrios na nossa vida? Quantas vezes alguém falou pelas nossas costas que a gente não merecia estar ali, que a gente não era bom o suficiente, que a gente não tinha moral para se aproximar de Deus? E quantas vezes a gente mesmo se tornou o próprio fariseu de si mesmo, murmurando contra o próprio coração, dizendo: quem é você para pedir algo a Deus? Quem é você para sentar nessa mesa? E é aí que vem a resposta de Jesus. Repare bem, Jesus não diz: vocês têm razão, eles são pecadores. Não diz: eu estou aqui para julgá-los. Jesus diz: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Repare bem, não diz que veio chamar os perfeitos, diz que veio chamar os pecadores. Não diz que veio para quem já está pronto, diz que veio para quem está doente. E doente não é xingamento, doente é reconhecimento. É dizer: eu preciso de cura, eu preciso de alguém, eu não consigo sozinho. E isso, meu irmão, minha irmã, não é fraqueza, isso é a porta da graça. Receber é um gesto simples, não é conquistar, não é merecer, não é fazer por onde, é abrir a porta e dizer: entra mesmo que eu não esteja pronto, entra mesmo que a casa esteja bagunçada, entra mesmo que eu tenha medo do que você vai encontrar aqui dentro. Você tem permissão para estar cansado, você tem permissão para não entender tudo, você tem permissão para começar essa quaresma sem um plano perfeito. Você tem permissão para ser exatamente quem você é neste momento. O começo não vem de você, o começo vem de Deus. Foi Deus que viu Levi, foi Deus que disse: segue-me. Foi Deus que sentou à mesa. Levi só fez uma coisa: levantou. E às vezes levantar é tudo que Deus te pede. Não pede que você corra, não pede que você voe, não pede que você entenda tudo, não pede que você resolva tudo antes de começar. Pede que você levante, que você diga sim, que você abra a porta, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo com medo, mesmo sem saber o que vem depois. Deus não se cansa de começar, mesmo quando você se cansa de tentar. Deus não se cansa de te chamar. O recomeço não nasce do seu esforço, nasce do olhar de Deus sobre você. O mesmo olhar que pousou sobre Levi naquela coletoria, pousa sobre você agora. E sabe o que é bonito nesse evangelho? Depois que Levi levantou e seguiu Jesus, ele preparou um grande banquete, Ele não se escondeu, ele não disse: bom, agora que eu fui chamado, vou ficar quietinho no meu canto, com vergonha do meu passado. Não.
ele abriu a casa, ele convidou todo mundo, ele celebrou. Isso é graça sobre graça. Deus te chama, e quando você responde, Deus transforma até a sua casa, até a sua mesa, até aquilo que era lugar de pecado em lugar de encontro. Graça sobre graça. Deus não te deu uma chance, Ele te dá chances, no plural, sem limite, sem contagem regressiva. Ele não olhou para Levi e disse: essa é sua última oportunidade. Ele olhou e disse: segue-me, sem prazo de validade, sem letra miúda. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez aquela ligação de um amigo na hora certa tenha sido graça. Talvez aquele dia em que você conseguiu levantar da cama, mesmo sem vontade, mesmo com o corpo pesado e o coração ferido, tenha sido graça. Talvez aquele momento em que você chorou e sentiu um alívio inexplicável tenha sido graça. Talvez o fato de você estar ouvindo isso agora seja graça. Talvez essa quaresma que está começando não seja uma cobrança, mas uma graça. Não é uma graça barulhenta, não é uma graça de fogos de artifício. É a graça que sustentou, que segurou, que não deixou você cair de vez. É a graça que te manteve respirando quando você achava que não ia aguentar. É a graça que colocou esse vídeo na sua frente quando você mais precisava. Graça sobre graça, uma atrás da outra, silenciosa, constante, fiel, como o próprio Deus. Neste momento, eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense nesta quaresma como um grande projeto de perfeição. Não se cobre tanto. Não faça uma lista enorme de promessas que você sabe que vai ter dificuldade de cumprir. Faça apenas isso. Feche os olhos, coloque a mão no peito e diga com o coração, do jeito que sair, sem palavras bonitas, sem fórmulas: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra na minha vergonha, entra no meu pecado, entra na minha casa que está bagunçada, entra e senta na minha mesa. Eu não tenho muito para te oferecer, mas eu tenho a minha porta aberta. Isso já é oração, isso já é fé, isso já é o começo que Deus precisa para agir na sua vida. Você não precisa entender tudo, você não precisa sentir tudo, você só precisa abrir. E para você que está ouvindo e escreveu o seu nome nos comentários, saiba que Deus vê o seu nome. E para você que está ouvindo em silêncio, que não escreveu nada, que talvez nem consiga rezar direito agora, saiba que Deus também te vê. O mesmo Jesus que viu Levi sentado na coletoria, te vê sentado aí onde você está, exatamente como você está. E o que Ele diz para você é o mesmo que disse para Levi: segue-me, não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Se você errou, tudo bem, Deus não veio para os perfeitos. Se você caiu, tudo bem, Deus não veio para os que nunca tropeçam. Se você se afastou, tudo bem, Deus não veio para os que nunca se perdem. Ele veio exatamente para você. Ele veio para a mesa bagunçada, para a casa imperfeita, para o coração ferido. Esse é o coração do Evangelho de hoje. Jesus não vinha chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Conversão não é perfeição instantânea. Conversão não é virar santo de uma hora para outra. Conversão é virar o rosto de novo para Deus. É um movimento pequeno, simples, humano. É levantar, como Levi levantou. É abrir a porta, como Levi abriu a casa. É sentar à mesa com Jesus, mesmo sabendo que você tem passado, mesmo sabendo que os outros murmuram, mesmo sabendo que você ainda está doente, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo com medo, porque o médico já chegou e ele não veio para quem está sadio, ele veio para você. Agora, nos comentários, deixe o seu nome e uma intenção para esta quaresma. Pode ser uma palavra só: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem,
recomeço, perdão, cura, libertação, luz. O que vier do seu coração. E quando você escrever, saiba que tem uma comunidade inteira rezando com você, rezando pelo seu nome, carregando a sua intenção junto com a dela, como uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente. A gente não se vê, mas a gente se carrega. A gente não se conhece de rosto, mas a gente se conhece de dor, de fé, de esperança, de lágrima, de recomeço. E isso é igreja, isso é comunidade, isso é o banquete de Levi acontecendo de novo, aqui, agora, entre nós. Uma mesa onde todo mundo cabe, uma mesa onde ninguém é barrado na porta. Se esse vídeo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Alguém que está cansado, alguém que está sozinho, alguém que acha que Deus desistiu dele, alguém que está com medo de começar essa quaresma. Mande esse vídeo e diga apenas: eu pensei em você. Às vezes uma mensagem assim salva um dia inteiro. Às vezes uma mensagem assim é a graça que Deus escolheu para chegar até aquela pessoa. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã, primeiro domingo da quaresma, a gente vai abrir o evangelho de novo, a gente vai sentar à mesa de novo, a gente vai ouvir a voz de Deus de novo. Não falte, não desista, não se cobre perfeição. Venha como você está, venha cansado, venha ferido, venha com medo, venha com dúvida, venha, porque essa mesa tem lugar para você. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera. O mesmo Deus que viu Levi te vê. O mesmo Deus que disse: segue-me, diz isso para você agora. Levanta, abre a porta, Ele já está aí. Deus abençoe você e todos os que você ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.